Todos nós assistimos a filmes no cinema. Rimos e nos irritamos, ficamos tristes e nos emocionamos e às vezes até choramos com eles. Mas você já imaginou algum dia que apenas um filme pudesse influenciar nossos cérebros e nossos corações a tal ponto que se transformasse em uma religião real? Uma religião na qual o próprio filme é venerado e na qual crenças são construídas a partir da sua história? Neste vídeo, revelamos como o filme The Matrix deixou de ser apenas uma obra de ficção científica para se tornar um movimento espiritual que hoje existe de verdade entre nós. Então, fique conosco até o final e não se esqueça de nos apoiar curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal para receber todas as novidades. No final do século XX, especificamente no ano de 1999, foi lançado um filme cinematográfico que virou conceitos de realidade e fantasia de cabeça para baixo. The Matrix não era apenas uma obra de arte com um orçamento gigantesco e produção hollywoodiana, mas rapidamente se transformou em um fenômeno cultural global. O filme introduziu uma ideia radical, que a realidade que vivemos pode não ser real, mas apenas uma simulação computadorizada complexa gerida por um sistema tecnológico dominante, enquanto os seres humanos estão aprisionados dentro dessa simulação sem perceber. Essa ideia, embora enraizada nas literaturas de ficção científica e na filosofia ocidental, teve um efeito especial sobre certos espectadores. Com o início do novo milênio, começou a se formar um movimento intelectual estranho, que não se definia apenas como um grupo de fãs do filme, mas como uma religião completa. O Matrixism, ou o que às vezes é chamado de o caminho do único, The Path of the One. Esse movimento surgiu oficialmente em 2004, nos Estados Unidos da América, por um grupo de indivíduos que liam o filme não apenas como narrativa fictícia, mas como um texto sagrado codificado que continha uma mensagem profunda sobre a natureza da existência, da verdade e da liberdade. De acordo com os fundadores dessa religião, o filme The Matrix, especialmente o personagem Neo, que é libertado da ilusão para se tornar o Salvador, não representa apenas uma história, mas reflete uma narrativa espiritual cósmica. Eles consideravam que as mensagens ocultas no filme revelavam verdades metafísicas e que Neo não era um herói cinematográfico, mas um símbolo da profecia. O objetivo do Matrixism não era adorar uma pessoa ou glorificar o filme, mas repensar a consciência, a realidade e a separação dos sistemas dominantes que aprisionam a mente. A partir desse ponto, os ensinamentos do movimento foram construídos sobre 4 princípios fundamentais, conhecidos como as 4 crenças fundamentais, que serão detalhadas em um capítulo posterior. Inicialmente, os seguidores dessa seita não passavam de algumas dezenas, mas com a disseminação de fóruns online, blogs e mídias digitais, o termo começou a ganhar popularidade. Alguns jovens, especialmente aqueles influenciados por filosofias budistas ou tradições esotéricas, encontraram no Matrixism uma dimensão espiritual diferente das religiões tradicionais. Com o passar dos anos, o movimento não assumiu uma forma institucional clara. Não havia uma hierarquia clerical, nem autoridade religiosa. Era um movimento descentralizado, que se baseava na autodidática e na leitura individual dos textos. Fossem os filmes da Matrix, escritos de filósofos ou mesmo experiências psicológicas pessoais. Em um mundo cada vez mais questionador sobre a natureza da realidade, o grupo Matrixism apresenta uma explicação chocante e divergente. A realidade que vivemos é falsa e a matriz é real. Assim começa o primeiro pilar, que é o mais provocador para a mente humana contemporânea. Os seguidores do Matrixism acreditam que, literalmente, vivemos dentro de um sistema de simulação digital completo. Essa crença não é apenas uma metáfora filosófica, mas uma verdade existencial para os membros da seita. Para eles,
O filme The Matrix não era ficção científica, mas uma profecia visual, um documento cinematográfico que revela o que foi escondido dos seres humanos. O mundo material, com todas as suas instituições, países e história, não é senão uma camada falsa controlada por uma máquina ou sistema oculto, e despertar desse sonho é o objetivo primordial de todo crente no matrixismo. O segundo pilar gera ainda mais controvérsia: o uso de substâncias psicodélicas, psychedelics, como ferramentas para a iluminação espiritual. Essas drogas, como LSD ou cogumelos psilocibinos, são usadas neste contexto não para prazer ou fuga, mas para mergulhar no profundo do eu e ver o código. Os matríxicos acreditam que essas substâncias abrem passagens mentais bloqueadas e quebram barreiras artificiais que a matriz constrói nas mentes humanas. É uma visão que ecoa crenças antigas de povos amazônicos e de certas vertentes budistas, mas apresentada aqui dentro de um sistema moderno, influenciado pela ficção científica e pela era da inteligência artificial. O terceiro pilar é a crença no I Ching, o livro das mutações chinês, como texto espiritual de referência. O I Ching, que tem origens de mais de 3.000 anos, é usado pelos matríxicos como uma ferramenta de meditação, tomada de decisão e até interpretação de sinais do universo digital. Ele é visto como um livro de códigos, carregando símbolos ligados à probabilidade e à escolha, conceitos que se harmonizam profundamente com a ideia da realidade como uma matriz programável. Entre as linhas desse texto antigo, os seguidores procuram padrões que os ajudem a descobrir falhas dentro do sistema. O quarto pilar é o mais abrangente e pacífico: o respeito por todas as religiões anteriores como partes da verdade quebrada. Os seguidores do matrixismo não se consideram adversários das religiões. Eles acreditam que judaísmo, cristianismo, islamismo, budismo, hinduísmo e outras contêm fragmentos da verdade completa. No entanto, do seu ponto de vista, essas religiões ao longo do tempo se transformaram em narrativas encobertas, presas dentro do sistema de simulação, vendo apenas uma parte da imagem. Eles não rejeitam essas religiões, mas as reinterpretam dentro de uma visão cósmica abrangente, que transcende o conflito tradicional entre fé e ateísmo. Na realidade, o matrixismo, apesar de ter poucos seguidores, possui características distintas: uma doutrina clara, símbolos específicos, rituais definidos e textos de referência. Ao mesmo tempo, suas raízes provêm da cultura cinematográfica contemporânea e vivem em um ambiente virtual sem centros ou templos. O impacto na internet se manifestou especialmente no conceito da pílula vermelha, Red Pill. Esse termo, retirado do filme, tornou-se um símbolo de despertar e rebeldia contra o sistema. Em fóruns e redes sociais, a pílula vermelha passou a significar quebrar ilusões e ver a realidade como ela é, mesmo que amarga. Nos últimos anos, no entanto, esse conceito foi sequestrado por movimentos políticos extremistas, causando divisões até mesmo dentro da comunidade dos matríxicos, entre aqueles que o veem como símbolo de iluminação e aqueles que o veem como arma de exclusão. Quando alguém faz uma pergunta como: será que o matrixismo é apenas uma invenção intelectual que nasceu do útero do cinema? Na verdade, está abrindo uma porta ampla para suas ramificações filosóficas que remontam a séculos, até milhares de anos de reflexão humana sobre a natureza da realidade. À primeira vista, pode parecer superficial ou recente, depender de um filme de ficção científica como ponto de partida para uma abordagem religiosa ou espiritual. Mas uma análise cuidadosa revela que as ideias adotadas pelo matrixismo não passam de uma reformulação de questões muito antigas, apresentadas de uma maneira completamente nova. No meio do século IV a.C., Platão meditava sobre a ideia de realidade, através do que mais tarde ficou conhecido como a experiência da caverna das sombras. O filósofo imaginou que os humanos viviam desde o nascimento em uma caverna escura, presos por correntes, vendo do mundo apenas sombras de objetos,
passando diante de um fogo aceso atrás deles. Essas sombras, para eles, eram o mundo real, porque não conheciam outra coisa. Mas, em algum momento, um deles se liberta das correntes e sai para a luz do sol, descobrindo que a realidade em que viveu toda a vida não passava de um reflexo pálido de uma verdade mais luminosa e profunda. Esse mito filosófico não passou despercebido pelos criadores de The Matrix, tornando-se a pedra angular da ideia do filme e, posteriormente, do movimento Matrixism. A caverna aqui tornou-se digital. As correntes foram remodeladas em códigos e programas, e as sombras se transformaram em imagens ilusórias, preenchendo os olhos das pessoas. A verdade, no entanto, está fora do sistema, esperando por quem tem a coragem de acordar desse longo sonho coletivo. Em outro contexto, mas igualmente profundo, encontramos na filosofia hindu o conceito de Maya, ou ilusão cósmica, que oculta a verdade absoluta da percepção humana. Para o Vedanta, o mundo não é completamente falso, mas mascarado, apresentando-se de uma forma que pode parecer real, mas não revela sua essência. É como uma cortina mágica que só pode ser penetrada por quem alcançou um certo nível de consciência. Aqui, a ideia hindu converge novamente com a ideia da Matrix. Assim como a iluminação na filosofia oriental significa perceber que o verdadeiro eu não pertence ao corpo nem ao mundo sensorial. Os seguidores do Matrixismo acreditam que acordar da Matrix revela a natureza do ser humano como um ser livre, transcendendo os limites impostos pelos sistemas mentais. Não se pode discutir esses aspectos sem mencionar o pensamento budista, que representou um elemento espiritual paralelo na formação do Matrixismo. O budismo, especialmente nas escolas Zen, incentiva a libertação do samsara, aquele ciclo repetitivo de nascimento, morte e sofrimento, através de um momento de consciência chamado iluminação, ou satori. Esse momento não surge da leitura de livros ou da dedução lógica, mas da desconstrução da percepção do eu, do desapego do ego e do alcance de um vazio interno onde a existência se revela como ela é. Isso se reflete perfeitamente na trajetória de Neo no filme, quando ele começa a duvidar, depois a se rebelar e finalmente a enxergar o código no mundo ao seu redor. Ele não vê mais cadeiras e paredes, mas os códigos que as compõem, ou seja, ele atingiu o nível de se libertar da percepção sensorial e acessar o que está além dela. Com a aproximação da era moderna, essa questão sobre a realidade foi renovada pelo filósofo francês René Descartes, que inaugurou o pensamento do ceticismo metódico. Descartes questionou: e se existisse uma entidade enganosa, um demônio ou mente maligna, controlando todos os meus sentidos, fazendo-me ver e sentir o que não existe, posso ter certeza de alguma coisa? Sua resposta se tornou famosa: penso, logo existo. Dentro da estrutura do Matrixismo, essa questão é a raiz que alimenta a dúvida sobre a verdade oficial. O humano dentro da Matrix não sabe que está aprisionado, mas duvida, então se rebela e começa a redefinir a si mesmo e a realidade ao seu redor. Finalmente, essa jornada não estaria completa sem o filósofo francês Jean Baudrillard, que influenciou diretamente a visão do filme e, subsequentemente, do movimento. Em seu livro Simulacra and Simulation, Baudrillard propôs a tese de que o ser humano contemporâneo não vive mais em realidade, mas em uma simulação sobreposta da realidade. Imagens, símbolos e mídia tornaram-se mais reais do que a própria realidade, a ponto de não conseguirmos mais distinguir entre original e cópia. Essa ideia foi incorporada com precisão pelo filme, quando descobrimos que o mundo em que os humanos vivem é apenas uma ilusão eletrônica, cuja versão original já desapareceu há muito tempo. O Matrixismo adota essa perspectiva e considera que a libertação espiritual nesta era não significa sair do corpo ou do mundo, mas sair da tela, da interface falsa, que nos convenceu de que somos livres, quando na verdade não somos.
O movimento Matrixism se encontrou diante de uma nova onda que jamais poderia imaginar em seus primórdios. Ele nasceu do útero da tela, entre linhas de código, dentro de fóruns obscuros e nos lábios de memes sarcásticos. Essa seita digital começou a crescer silenciosamente e a se ramificar em todas as direções, sem centralização ou liderança. Falar de Neo e Morpheus não eram mais apenas citações de um filme genial, mas se transformaram em ferramentas cognitivas e conceitos simbólicos que eram reciclados e utilizados para desconstruir a realidade política, tecnológica e existencial. A expressão "Take the Red Pill", tomar a pílula vermelha, tornou-se um slogan erguido por aqueles que afirmam ter despertado do sono coletivo e se desvinculado da Matrix que governa as massas. Não era mais uma metáfora cinematográfica, tornou-se uma declaração de posição intelectual radical, desconfiança de toda autoridade, repulsa a qualquer instituição e inclinação à verdade alternativa, custe o que custar. Nos campos da internet, especialmente em plataformas como Reddit e 4chan, nasceram movimentos inteiros que adotaram esse conceito, ainda que às vezes de forma distorcida. Enquanto o Matrixism original queria pregar a iluminação interna e a liberdade espiritual, o conceito da pílula vermelha foi apropriado por correntes de direita nos Estados Unidos como símbolo de despertar do engano liberal ou desconstrução das mentiras da mídia. Assim, a seita se viu envolvida em um diálogo político que não buscava, com seus símbolos usados para fins que não escolheu, reduzindo suas crenças a slogans vazios e, às vezes, extremistas. Em meio a esse caos simbólico, os memes desempenharam um papel sem precedentes na disseminação do pensamento matrixiano. A seita não precisava mais de livros sagrados ou palestras teóricas. Uma única imagem no Instagram ou um clipe curto no TikTok podia semear na consciência de milhares ou até milhões de jovens em busca de uma verdade diferente. O Matrixism assimilou a cultura dos memes, não apenas como propaganda, mas como ferramenta filosófica que reflete o absurdo do mundo e ri da realidade ao mesmo tempo em que a critica. Com essa difusão digital, o Matrixism se cruzou com outros movimentos. A libertação do conhecimento, que promove quebrar o monopólio institucional do saber, a não violência passiva, que encoraja a retirada de sistemas de dominação ao invés de confrontá-los, e o isolamento voluntário, que promove a ideia de sair da cidade, do sistema, do mercado, buscando isolamento intelectual e existencial. Aqui, o Matrixism deixou de ser uma seita marginal e se tornou uma nova linguagem secreta que todos entendem e usam à sua maneira. No entanto, essa popularidade não foi totalmente uma bênção. O barulho superou a mensagem, tornando difícil distinguir entre quem vê no Matrixism uma filosofia de libertação e quem explora seus símbolos para espalhar ódio ou criar novas teorias da conspiração. Entre verdade e ilusão, o slogan "Você está na Matrix" começou a ser lançado em todas as direções, contra governos, contra a mídia, contra médicos, contra a própria história. Nesta era digital, o Matrixism deixou de ser apenas uma seita. Ele reflete a tensão do ser humano contemporâneo, sua paixão pela liberdade, sua dúvida sobre a realidade, sua saudade de significado e seu receio de que tudo, até mesmo a rebelião, possa se tornar mercadoria vendida online. Conclusão: o que começou como um filme de ficção científica tornou-se uma ponte entre arte e espírito, entre realidade e ilusão. A religião do Matrixism não é apenas uma história sobre um mundo virtual, mas um convite a uma compreensão mais profunda de nossas vidas e existência. Estamos realmente vivendo o que vemos? Ou a verdade está além do que podemos imaginar? No final, longe dessa religião, a pergunta mais importante permanece: teremos coragem de escolher a pílula vermelha e sair da Matrix? E com isso, chegamos ao fim do vídeo de hoje. Não perca a oportunidade de acompanhar todas as novidades, inscrevendo-se no canal e ativando o sino para receber tudo o que é novo.